Ó, galera, Museu da Pelada, eu tô nervoso, cara. Do lado aqui, ó. Mestre de cá, cara, que prazer estar falando com você aqui pelo Museu da Pelada. O prazer é todo meu poder falar com vocês. Eu até achei o nome sugestivo, né? Museu da Pelada, muito legal. Cara, tem tudo a ver com esporte, tudo a ver com amizade, com relacionamento. Não precisa ser profissional, né? O amador, tem tudo a ver, legal, gostei. Você é de Campinas mesmo? Eu sou de Campinas, nascido e criado em Campinas. A história toda está voltada à cidade de Campinas. Você começou com quantos anos aí a jogar? Não, eu comecei a jogar futebol mesmo desde 7 anos, que eu me lembre bem. Depois, meu pai gostava muito de futebol, aí ele montou um infantil no bairro, um infantil muito bom, ele pegou alguns meninos de Santo Odila. Time? Esporte Clube de Santo Odila. Aí, dali começou a sair, né? Eu passei a jogar depois, antigamente tinha o segundo quadro, os mais novos vinham para o segundo quadro, até chegar ao primeiro. Bom, enfim, eu tive uma trajetória no meu bairro ali muito boa. Dali eu saí direto para a Ponte. Mas o Guarani te quis, né? Seu pai que era Então, até teve um fato interessante. O primeiro clube que eu fui treinar foi o Guarani, era o seu Zé Duarte. E o seu Zé recebeu algumas informações a meu respeito, e aí um amigo meu lá do bairro falou de cá, pô, o seu Zé quer que você vai treinar no Guarani e tal. Eu falei, pô, mas eu trabalho e tal, né? Ele falou, não, mas dá um jeito um dia pra você ir treinar, eu levo você. E foi assim, fui treinar um dia, aí no domingo já tinha jogo, aí no primeiro jogo já fiz 2, 3 gols. Então foi assim, eu fiz 3, 4 jogos, em todos os jogos eu fazia 2 gols. Então, quando eles foram dar a ficha para eu assinar com o Guarani, eu falei, aí eu vou deixar de jogar aqui no bairro, melhor. Olha, eu falei, não, rapaz. Eu falei, mas inocentemente, não tinha nada, essa rivalidade, que depois virou uma história, né? Mas foi legal, foi o primeiro, depois eu fiquei mais um período ali no bairro, aí fui para a Ponte, já como juvenil, e fiz 9 jogos no juvenil, já fui, aquele tempo a gente fazia preliminar, que não tem mais. E eu estava fazendo uma preliminar, e o treinador do profissional, Sidney Cotrim, ele me viu jogando e falou, ó, eu quero esse menino amanhã entre os profissionais, na segunda-feira. Dali em diante passei a profissional. Foi assim uma sequência muito rápida. E você chegou e eu lá? trabalhava, faziam 3 anos e meio que eu estava numa empresa. Aí eu falei com meu pai, a Ponte quer me contratar, me paga um salário maior do que eu ganho na empresa, só que eu vou perder 3 anos e meio. Aí meu pai foi muito bacana, nesse sentido ele falou, o que você gosta? Você gosta de futebol? Você quer jogar futebol? Eu falei, é meu sonho. Ele falou, esquece esses 3 anos e meio, pode sair, que você vai recuperar lá na frente. Como é seu nome? Oscar. Não, Oscar do quê? Salles Bueno Filho. Como é que o de cá? De cá é assim, quando criança tinha o jogo da rua de cima ou da rua de baixo. E como era conhecido já no pedaço, né, o time do de cá quanto o time de lá. Então ficou O de cá. de cá, não, é o de cá. Aí ficou. Impressionante, não tem nada a ver, né? E você chegou na Ponte, era a geração tão boa como a que você jogou na década de 70? Pô, aquela geração Oscar... Não, a Ponte, a época que eu cheguei na Ponte, a Ponte começou a reestruturação das categorias de base. Foi aí que a Ponte chegou, eu cheguei lá em 66, foi em 69 a Ponte foi campeã da primeira divisão. E o time da Ponte era quase que completo, só garotada que veio desse projeto. O Wilson, o Nelson, Samuel, Araújo, Santos, o Teodoro não, o Roberto Pinto não, eu, Alain, Manfrini, Adilson, quer dizer, então montou-se um time que foi feito nesse trabalho, nesse projeto. Daí em diante a Ponte começou a trabalhar assim, sabe? Com categoria de base. Categoria de base. Você sabe que eu entrevistei um grande amigo seu em Araras, e ele falou assim, ó, meu ídolo, eu cheguei na Ponte, eu falei, não vou jogar. Graças a Deus a Caldense me levou. Ailton Lira. Nossa, você assiste lá no nosso canal lá, Museu da Pelada, ele falou, meu ídolo, eu falo pra ele,
Eu aprendi a chutar vendo de cá bater falta, bater na bola. Mas ele foi um baita do jogador. Eu acompanhei a carreira dele desde o início, das categorias de base. O profissional acompanhava as categorias de base. E era aquele menino canhoto aí, todo mundo falando, mas ele realmente era diferenciado. Pela idade dele, o que ele já fazia, virada de jogo, e enfiava as bolas, batia de leve, ele batia na bola bonito. Vai ser profissional, não tem? E foi exatamente o que aconteceu. Ele teve uma história bonita, e eu falo para você que a saída dele para a Ponte foi prejudicial. Por quê? Porque desperdiçou um talento. A Ponte deu um talento para o Caldense, mas ele merecia também deslanchar. Talvez ali ele ficasse amarrado devido à minha posição, à fase que eu estava atravessando. Tinha Manfrini, Marco Aurélio. Então, mas eu fiquei muito feliz, e sempre falo isso, fiquei muito feliz com a carreira dele. Quando ele foi pro Santos, torci muito por ele, verdade mesmo, porque é um rapaz que merece. Cara espetacular, maravilhoso. Ô, Dicá, a paixão sua foi a Ponte mesmo, né? Grande auge da sua carreira, porque depois você jogou na Portuguesa. Eu joguei na Portuguesa 4 anos. Se eu falar para você que foi uma fase muito boa, a Portuguesa disputou 2 títulos. Naquela época tinha início de temporada, tinha a Taça Governador de Estado, então era os grandes com mais 2 fazia um campeonato rápido. Foi campeão da Taça Cidade de São Paulo, 2 decisões, foi campeão paulista dividido lá com o Santos, enfim. Mas tive um ano no Santos, que serviu com uma experiência muito boa. Jogou com o Pelé? Jogar lá do Rei, jogar junto com muitos jogadores de seleção. Serras, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Oberdan, Rildo, Clodoaldo, Mané Maria, Douglas, Edu, Lima, Joel Camargo. Então o Santos tinha uma constelação, né? E para mim foi bom, que eu adquiri experiência. Só que eu não tinha a dimensão, falando de mim, eu não tinha a dimensão do meu potencial. Talvez eu tenha me inibido perante falar, é muito craque e tal. Não rendi aquilo que podia, verdade. Não fui o mesmo de cá. Tanto é que voltando para a Ponte, aí 77, mudou tudo. Foi a grande aí eu vim para casa, falei, aqui é meu lugar. Aqui é seu lugar. Mas a grande tristeza foi em 77, né? Perder aquele campeonato. Pelo lado do título, não tenha dúvida. Se você falar que a Ponte era melhor, era melhor. Mas a gente não pode, eu sempre falo isso, não pode descartar o que o Corinthians fez dentro de campo também, brigou pra caramba, mesmo tecnicamente inferior, mas ele foi brioso, entendeu? Sabia, humilde, ele sabia das limitações. O Brandão pôs jogador para marcar o Dirley, pôs jogador para marcar o Dirley era lateral esquerdo. Pôs o cara para ficar em cima de mim, quer dizer, marcou os alas da Ponte. Eles tiveram méritos na composição tática. Sim. Mas tecnicamente a Ponte teve no último jogo aquela expulsão do Rui, que aí não adianta eu falar agora depois de tanto tempo, né, mas que foi prejudicial a Ponte, não tenha dúvida. Porque a Ponte tinha uma característica dela já que vinha há muito tempo. A gente trabalhava muito bem o meio-campo, dominava muito bem, fazia o adversário correr atrás, e a gente abria espaço para quem? Para o Dirley, que era, na verdade, o nosso escape. Então o Dirley chegava toda hora, o Lúcio chegava toda hora, o Jair chegava menos, mas chegava. E nós tínhamos um ponto de referência, um goleador, que era o Rui. Quer dizer, nós tínhamos, que eu chegava de trás, o Marco menos ainda. Então o Lúcio não era um artilheiro, mas era um jogador de profundo. Exatamente. Então ele expulsou o Rui e matou nosso time. Matou o time. Dicá, muito obrigado a gente ter vindo até Campinas, que vai ter uma rachinha aí, um joguinho. Você não está jogando mais, não? Nem posso, mas é um prazer. Mas estou aqui acompanhando o nosso pessoal, um jogo beneficente. Pessoas que já passaram, né, pelo futebol. Que bom, a gente chega aqui, encontra, saber que está bem de saúde, que a família está bem. O que vale da vida são esses momentos, né?
Então a gente ri bastante. Muito critica legal. bastante. Dá uma cornetada. Não, de fora ainda, né? Que bom. É isso aí, galera. Galera, de cá, mestre de cá.